Pai bendito, nós reconhecemos que o Senhor é a fonte de todo poder, toda graça, também a fonte de autoridade. A palavra é tua, o servo é teu, o povo é teu, o rebanho é teu. E por isso nós pedimos que o Senhor conduza o teu servo na ministração da tua palavra, para que ele seja um instrumento teu para abençoar o teu povo e produzir glórias e louvores ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, Coral, pela inspiração. Eu gosto muito de um comentário que uma vez o Carlos Sacosta, amigo meu, pastor por esse lá no Niterói, falou. Ele disse que quando uma liturgia é bem conduzida, é como se ele estivesse numa sala de cirurgia para ser o cirurgião, e aí os instrumentistas chegam e preparam todo o espaço para que o corte seja feito, né? E ele disse que uma liturgia mal conduzida, ela faz o efeito contrário. Eu fui muito abençoado aí por todos esses cânticos e fui abençoado de forma particular aí pelo coral. Que Deus continue abençoando vocês. Eu queria voltar um pouco lá no texto do primeiro livro de Reis. Eu queria ler com os irmãos e as irmãs o texto agora do capítulo 17 de Reis. Hoje de manhã nós olhamos o capítulo 19, hoje eu quero olhar o capítulo 17. Quero falar um pouquinho sobre o mistério de Deus, os mistérios de Deus, esse Deus misterioso. Abra as Escrituras Sagradas, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queripe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que eles mesmos ali te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira a Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-o aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizesse chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra de Yahvé, por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, a dona de casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto,
onde ele mesmo se hospedava, e deitou-se em sua cama. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma, o ar desse menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheça agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de Yahvé na tua boca é verdade. Esta é a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, às vezes eu olho os textos da Bíblia e a gente eventualmente não lê o texto da Bíblia com o realismo que precisa. Eu me assusto tremendamente com alguns textos das Escrituras Sagradas. E a gente tem que aprender a ler a Bíblia com realismo. Nós temos aqui diante de nós um texto de crise, um texto complexo demais. Apesar da manifestação da bondade de Deus aqui, você, quando lê esse texto aqui, você dá um arrepio na espinha. Porque o que esse texto aqui está falando, meus queridos irmãos, é de um Deus que misteriosamente age na nossa história, na história da humanidade. Misteriosamente. Porque esse texto aqui vai mostrar que Deus é misterioso nos seus planos, Deus é misterioso em seus métodos, Deus é misterioso na sua natureza, Deus é misterioso nos seus propósitos. E é isso que nós aprendemos nesse texto aqui. Deus se utiliza aqui de instrumentos incomuns, de pessoas inesperadas. Deus estabelece situações inusitadas e Deus se revela em situações anacrônicas. É o que a gente vê nesse texto aqui. E quando eu leio esse texto aqui, uma coisa que vem à minha mente é aquele texto de Isaías 45, quando Isaías 45 começa a falar de Ciro. Assim diz o Senhor a Ciro, meu servo, ainda que Ciro não me conheça. Ciro é um imperador. Ele é um homem que não sabe nada de Deus. E Deus diz: Ciro é meu pastor. Hã? Ciro é o meu pastor? Ele diz: ele é o meu pastor, ainda que ele não me conheça. E aí quando você vai lendo Isaías 45, chega lá no versículo 15, Isaías faz uma declaração que eu acho que é impressionante. Ele fala assim: certamente tu és um Deus misterioso. Um Deus de mistérios. Um Deus que muitas vezes parece que ele tem um senso de humor nas abordagens dele, como que a desafiar a gente a penetrar no impenetrável, a ir onde normalmente o nosso coração não vai. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas, que não se permite ser condicionado em nenhuma fórmula teológica, por mais bem elaborada que seja, porque ele é o Deus que transcende tudo isso. Por isso que Santo Agostinho vai dizer lá no início, ele diz: é preciso compreender para crer, e precisa crer para compreender. Essa é a verdade do Evangelho. Quando você lê o Evangelho, você vai percebendo como Deus constrói a história. Ele não apenas age na história, ele não apenas intervém na história, é mais do que isso, ele é Senhor da história. E usando a expressão de Abraham Kuyper, um reformado holandês, ele diz: não há nenhum centímetro no universo no qual Deus não reivindique e diga: isso é meu. Tudo está na mão dele, absolutamente sob controle. Amém. E Deus vai fazendo, porém, coisas de forma inusitada, usando pessoas inusitadas, situações inusitadas, para fazer o inusitado acontecer. Certamente tu és um Deus misterioso. Não é assim com a história da gente? Eu era seminarista, e vendo vocês aqui, seminaristas, estudando aqui, me lembrei dessa história. Eu tinha 17 anos de idade, vim lá do interior de Tocantins,
Tocantins, onde meus pais moravam, para fazer seminário presbiteriano do Sul, em Campinas, aqui. Entre os meus colegas aí de época de seminário, Hernandes, Dias Lopes, Jeremias Pereira, pastor Juarez aqui da igreja de Curitiba, todos são contemporâneos meus, gente querida, né? E aí, eu, menino pobre, tinha de curtinho, quando 17 anos de idade, que eu fui para o seminário, aí um amigo meu, que eu conheci no seminário, da minha turma, me disse o seguinte: vamos lá para casa, você não vai sair não? Porque o seminário esvaziava na época da Semana Santa. E aí ele disse: vamos lá para casa. Ele morava em Registro. E ele disse: você já não vai para sua casa mesmo, você pelo menos fica aqui, não fica sozinho no seminário. E o seminário, quando ficava sozinho, era aquele pavor, né? Parecia uma casa fantasma, né? Um prédio antiquíssimo, né? Em tijolinho à vista, na Avenida Brasil, ali no bairro Jardim Guanabara, em Campinas, uma construção imensa. Hoje tem Maquinhas lá do lado. E aí eu falei: rapaz, eu estou com dinheiro nem para ir para sua casa, porque ele morava em Registro, bem perto, mas nem para lá eu tenho dinheiro. Ele disse: eu pago para você a passagem de ida, você paga de volta. Ótimo, vamos lá. Mas tem uma coisa, uma condição. Eu tenho uma irmã, e você é meu amigo, eu não queria que você namorasse com ela não, para não deixar de ser amigo. Combinado, né? Combinado, e vim para o Registro. Eu tinha um relógio vermelho, bem grandão, fundão vermelhão assim, né? E eu usava a minha roupa de frio era uma jaqueta de flanela, né? E naquela época a moda era a gente usar assim, aquela calça xadrezona, né? E eu vim todo charmosão para casa desse meu amigo, mas não podia namorar a irmã dele, já estava combinado, não podia namorar, né? E quando eu olhei para minha futura esposa, a Sara, ela tinha 13 anos, eu tinha 17 anos de idade. Vocês podem achar que é brincadeira o que eu vou falar aqui agora, mas o meu relógio ficou doido. Mas o meu relógio refletia apenas, eu devia ter uma linha eletromagnética ali circundando o negócio. Eu sei que o meu relógio fazia assim, ele nunca mais funcionou, né? Ele pirou, eu também nunca mais funcionei depois que eu vi o meu relógio, né? Aquelas coisas doidas, né, rapaz? E eu me apaixonei, né? Foi assim como ver o mar a primeira vez, mera distração, já era momento de se gostar, né? Já era, né? Perdi um amigo, não cumpri a palavra. E me apaixonei pela minha mulher, minha futura esposa, né? E o que é interessante, porque eu fiquei 4 anos apaixonado por ela, e ela não dava a mínima para mim, né? 4 anos. Aliás, dava uma mínima, ela dava, né? Não dava a máxima não, mas dava a mínima, né? E aí eu mandava carta e tal, apaixonado por ela, mas ela não ligava para mim. Ela tem outra versão da história aí, mas deixa para lá. Eu conto a minha versão, se ela quiser contar dela, ela conta. Por que eu estou falando sobre isso? Para mostrar como é que Deus traça as coisas. Eu não tinha dinheiro, e não ter dinheiro foi o que me possibilitou conhecer a minha futura esposa. A mãe dela, na igreja onde eles frequentavam, o pai dela era pastor também, e ela disse, olhava para aqueles moços da igreja e dizia assim: gente, com quem que a minha filha vai casar? Eu olho para esses moços da igreja, gente boa, mas não tem nem que ter a cara do jeito da minha filha, né? Não sei o quê. Eu também acho que não tinha a cara dele, nem o jeito não, mas na infinita misericórdia de Deus nos casamos, né? Casaríamos depois de 6 anos desse primeiro encontro aí, né? Mas o que é interessante é que Deus vai construindo a história de uma forma mágica, e eu não gosto muito dessa palavra, mas uma forma maravilhosa, soberana, graciosa, bondosa, usando instrumentos incomuns. E a minha irmã disse: eu não consigo entender, porque o meu irmão nunca dá nada para ninguém. Ele deu passagem para você, né? Ele pagou para ver, né? Então tá pago, está tudo ok, né? Vamos lá. Olha esse texto aqui. Vamos voltar a olhar esse texto aqui. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que me chamam a atenção. A gente lê textos conhecidos, como a Sara falou, e às vezes a gente se perde nesse texto conhecido. Mas esse profeta de Deus recebe a palavra de Deus dizendo: profetiza a Acabe, o rei ímpio, diga para ele que o Deus de Israel
está afirmando que nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Não vai chover. Bum, céu fechou. Nada mais, não tem mais chuva. E Deus disse, você vai agora para o lado oriental, esconde junto a torrente de Querite, fronteira Jordão, e você vai beber da torrente. E eu ordenei que o cara rico vá lá e entregue para você toda semana uma cesta básica. O fazendeiro ali na região vai cuidar de você. Não. Eu ordenei aos corvos. Que situação patética esse negócio. Que coisa estranha. E aí, Elias está escondido ali, a Acabe está atrás dele, polícia, todo mundo atrás, serviço secreto, ninguém acha o rapaz. Né? Aí, a fonte seca. Não tem água no rio, parou de correr água no rio. Aí Elias deve ter dito, ok, e agora? O que vai acontecer? Deus diz assim, você vai sair daqui agora, você vai para Sarepta, que pertence a Sidom, não é do povo de Israel. Essa mulher viúva, pobre, gentia. Deus disse, eu ordenei a esta mulher para que cuide de você. E aí sai o profeta, com seus trajes de roupa de camelo, no deserto, vagando. E eu imagino a cena. Eu imagino a cena. Não sei se você consegue imaginar o texto aqui, mas eu imagino a cena. Ele senta ali, sol quente de lascar, aquele sol quente de Cuiabá. Você fica ali olhando, de repente vê uma mulher esquálida, patética, magérrima, catando uns cavaquinhos passando perto dele. Ele diz, ô dona, você poderia trazer uma água para mim? Ela disse, tudo bem, eu providencio água. Aproveita também, traz uma coisinha para eu comer, traz um bolinho lá para mim, para eu comer. Ela olha para ela e diz assim, tão certo como vive o teu Deus, já não é o Deus dela. Tão certo como vive Yahvé, o teu Deus, tá? Eu só tenho um bocadinho de azeite, um bocadinho de farinha, e eu vou fazer, e aí a pobreza resignada, né? Eu vou fazer um bolinho para nós e vamos morrer. Não tem mais nada para comer aqui nessa terra. Tudo morrendo de fome. Aí Elias olha para ela, cara de pau, olha para ela e diz assim, faz para mim primeiro, depois faz para você. Faz para mim primeiro, depois você dá para o seu filho, não vai faltar para você não. Como é que você reagiria a isso? Vamos lá. Lembra daquele ditado que diz, farinha pouca, meu pirão primeiro? O que eu responderia? Um cara que eu não conheço, um homem estranho, vestido de roupa de camelo, está diante de mim dizendo assim, faz bolo para mim primeiro. Não vai faltar para você, não? Que situação patética. E eu acredito assim, tento me imaginar na situação de Elias. Quando Deus falou assim, eu já ordenei uma viúva gentílica para cuidar de você. Ô Senhor, não tem nenhum homem rico lá naquela terra lá não que possa me sustentar? Eu ficaria muito mais confortável se o Senhor me desse um homem rico para cuidar de mim, não uma mulher pobre, paupérrima, para cuidar de mim. Que senso de ironia de Deus, que senso de humor que Deus tem, de lidar com situações, com instrumentos incomuns para fazer a obra dele. Não é assim? Não é assim? O que Deus quer nos ensinar nessas situações? Né? Se Deus queria cuidar do profeta, ao invés de mandar e queria usar animal, por que não, ao invés de mandar corvo, não mandou um leão, matou metade de um cabrito assim, leva lá para ele, né? Seria até melhor, né? Comia metade e deixava metade para ele lá. Não corvo, comidinha regrada, diária, né? Deus usando instrumentos comuns. É assim que Deus faz conosco. Então, na verdade, meus queridos irmãos,
Se nós não começarmos a entender esse cuidado misterioso de Deus, providente de Deus, inusitado de Deus, porque Deus sempre fez assim na história, usou instrumentos incomuns. Segunda coisa, meus queridos, Deus usa pessoas inesperadas. Deus usa viúva de Sarepta. Deus queria cuidar do profeta, mas Deus também queria cuidar de outra coisa. Deus queria cuidar da viúva pobre e gentílica. Porque a gente olha o texto na perspectiva de Elias, mas e a mulher? Deus estava não apenas preocupado com o cuidado com o profeta, mas ele estava preocupado com o cuidado com quem o profeta vai se encontrar. E é assim que muitas vezes Deus faz. Deus te envia para o campo. Deus vai no campo contigo. A regra número 1 de missão, o axioma número 1 de missão é Deus é o iniciador de missão. Mas eu amo o segundo axioma de missão transcultural. Sabe qual é o segundo axioma? É que Deus precede o missionário no campo. Isso é fantástico, isso é fundamental para nós quando somos enviados para determinados lugares onde não existe condição nenhuma. E Deus está lá antes de você chegar no campo. Não entenda nunca que você está indo para o campo e quando você chegar lá, Deus vai chegar. Não. Deus já chegou antes de você, por isso que Ele designou você, por isso que Ele chamou você, por isso que Ele capacitou você, por isso que Ele está te enviando para esse lugar. Eu fui pregar em São Miguel do Guaporé. E aí, rapaz, ouvindo a história do pastor lá da Igreja Presbiteriana Renovada, que foi meu aluno, ele me disse, quando ele chegou ali, um amigo dele foi visitá-lo na casa dele, a missão o enviou para lá, mas a missão não tinha recurso nenhum, não. Não, você vai plantar a igreja em tal lugar. Aí um amigo foi visitar logo em seguida, ele tentando sobreviver, não tinha nada para dar para o amigo dele. Eu só tinha uma geladeirinha que ele tinha ganho, casal de novo, um casamentinho dele, novo. E aí ele e a esposa tentando sobreviver naquela situação de escassez. Aí ele lembrou que tinha um maracujá, uns 2 maracujás lá no pezinho, e falou, rapaz, vou fazer um suco de maracujá. Ótimo. Foi lá pegar o suco de maracujá, mas ele lembrou que tinha açúcar e o suco de maracujá, mas não tinha liquidificador. Como é que vai fazer suco? Aí ele fala assim, olha, eu queria fazer isso. Era a única coisa que ele tinha para dar. Aí ele falou, mas eu estou sem liquidificador. Ele disse, coisa boa, eu estava querendo te dar um presente. Então é o liquidificador que eu vou te dar. Vai lá, compra o liquidificador e faz o suco para nós. Essas coisas de Deus, incríveis, que Deus traz na hora certa, pessoas inesperadas, e vem. Eu estava pastoreando igreja nos Estados Unidos, e pegamos um campo muito difícil ali em Salt River, New Jersey, perto de Princeton, e plantando igreja, e numa situação, muita luta espiritual que nós enfrentávamos ali naquele lugar, e o ministério de Deus abençoando o ministério, mas assim, tensão demais, trabalhando com um grupo muito complexo, um grupo que veio, que Deus nos deu, assim, coisas inusitadas, como Deus faz, né? A nossa igreja só se firmou no dia em que morreu um rapaz que era da Congregação Cristã do Brasil. Eles chamaram o padre, mas aí alguém falou, mas ele não era católico, ele era crente. Mas ninguém conhece nenhum crente padre mesmo. Vai, não, vamos atrás do pastor. Alguém se lembrou que tinha me visto em algum lugar, falou, olha, eu já ouvi falar, mas não tem o telefone dele, vou ver com o Carlos Stoffel. Aí o Carlos me conectou, eu fui lá. A nossa igreja começou dentro do cemitério. 4 pessoas se converteram nos 3 cultos que nós fizemos ali, com o corpo presente, porque o sepultamento lá é bem diferente do nosso. A funerária abre das 9 às 11, fecha, né? Depois abre das 3 às 5, fecha. Depois abre das 19 às 21 e fecha. Todo mundo vai para casa, né? E aí, toda essa ocasião, os brasileiros estavam lá, imigrantes, evangelho, Bíblia, né? E aí terminamos, uma macumbeira disse para nós, por que você não vem plantar a igreja aqui? Ela tinha tomado uma decisão ali, complexa, precisava de um discipulado. Uma prostituta, ex-prostituta se converte, um ex-alcoólatra se converte, foram os nossos primeiros ovelhas lá nos Estados Unidos. E nós começamos, que situação inusitada!
Aquele rapaz tinha morrido com um acidente tolo, como sempre os acidentes são, né? Ele era motorista, passou na estrada, viu um pneu no meio da highway. Ele disse: esse pneu vai causar um acidente. Parou o carro no estacionamento, no acostamento, e foi para tirar. E quando foi para tirar, um carro veio e matou ele. Ia causar um acidente mesmo, né? O acidente foi com ele mesmo. Deus usando coisas assim que você fala, como é que Deus faz? E dali Deus então fez uma igreja. Essa igreja está lá hoje, plantada, templo próprio, né? Tem uma comunidade, tem liderança, tem presbíteros ali. Então Deus está usando as coisas como Ele quer usar. Então Deus utiliza instrumentos comuns e Deus usa pessoas inesperadas. Deus queria abençoar o profeta, mas queria abençoar também a viúva. E Deus vai usar a viúva para abençoar o profeta. É assim, esse mover de Deus. Bem, aí eu estava lá plantando essa igreja, no meio dessa crise toda, e passando por umas dificuldades, assim, desafios tremendos. Sempre trabalhei com igrejas boas aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E aí chego lá, trabalho com um grupo pesado. Um amigo meu, nós queríamos plantar uma outra igreja em Denver. A missão tinha autorizado a gente caminhar nessa direção. Indiquei o nome do pastor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muito querido meu, crente, piedoso. Ele foi para mim, para conhecer o campo. E estava nevando demais naqueles dias. E ele então, assim, todo piedoso e crente, virou para mim e disse: Samuel, eu tenho orado desde quando você me falou da possibilidade de a gente vir para cá, minha família tem orado e tudo, mas o meu medo é o seguinte: rapaz, vir para cá para depender de americano, depender de homem, esse negócio de depender de homem não é um negócio que me agrada muito não. E eu estava naqueles dias de crise minha, né? E eu virei e falei assim: Walter, rapaz, eu gosto de depender de um homem, rapaz, porque depender de Deus é uma brincadeira, rapaz. Deus faz umas coisas que você não entende como é que Ele age, onde é que Ele vai, que direção vai tomar. Ele olhou assim, escandalizado comigo, e falei: não, Walter, eu sou só brincando. Mas na verdade, meus queridos irmãos, quantas vezes você gostaria de ter o controle das coisas? E dizer: não, eu acho que aqui seria melhor. E Deus está simplesmente dizendo: eu vou por outro caminho, eu não me submeto às regras, aos ditames, às dinâmicas que vocês querem construir. E é assim que Deus vai fazendo a história dele linda acontecer, usando pessoas, instrumentos incomuns, pessoas inesperadas. Nós temos um acampamento na nossa igreja muito bonito. Ele fica na beira do rio Corumbá, não Corumbá de Mato Grosso, mas Corumbá de Goiás. E nesse rio, a nossa propriedade acaba numa cachoeira de 52 metros. É lindo, Salto Corumbá, maravilhoso. E é um rio de correntezas. E a gente tem boia cross. É uma das coisas que a gente faz lá no acampamento. Água gelada, né? Os moços não estão nem aí para isso, a boia cross. E boia cross tem uma coisa interessante, pelo menos na nossa região lá. A gente tem muito medo de se arrebentar nas pedras. Que a boia vai descendo, a correnteza vai levando, e você fica todo tenso. Mas sabe qual é o segredo do boia cross? Você não se preocupe. A boia vai fazer a curva do rio direitinho. Agora, se você ficar tenso, você vai tentar empurrar para um lado, aí já era. Você vai bater na pedra, vai se machucar. Você tem que deixar a boia pegar e levar você. Eu penso que é mais ou menos assim que Deus quer que a gente faça. Confie em mim. Eu estou cuidando de você. Eu quero que você saiba que eu estou no controle. Eu quero que você saiba que o que você tem não é suficiente. O que eu tenho é maravilhoso para você. Amém. O que você tenta fazer do jeito seu não vai funcionar. Deixa eu fazer. Então Deus precisa ser Deus na história da gente. E aqui eu estou vendo Deus dizendo a Elias: vai para Sarepta, terra de Sidom. Vai lá que eu providenciei para uma viúva pobre, paupérrima, cuidar de você. E lá está o milagre de Deus acontecendo, né? Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender essas verdades. Mas deixa eu dizer uma terceira coisa que eu percebo aqui. É que Deus estabelece situações inusitadas. O encontro com viúva é surreal, como eu disse. E se eu estivesse no lugar dessa mulher, como é que eu responderia? Mas a mulher crê. Mas uma mulher que não é crente. Ela crê. Porque Deus estabelece situações que Ele quer estabelecer inusitadamente. Essa mulher crê. E essa mulher diz a palavra de Deus que quando Elias diz para ela, para fazer comida,
ele disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Aquela mulher que não tem um lastro cristão, judeu, aquela mulher que não tem uma compreensão do Deus de Israel, ela crê. Porque Deus estabelece situações inusitadas e move como Ele quer mover. É isso que eu percebo nesse texto da palavra de Deus. Mas para vir a bênção, é necessário confiar na provisão. Na provisão do Deus que provê todas as coisas. Isso é um desafio tremendo para nós. Que nós temos tanta dificuldade para crer no Deus da provisão. Nós falamos do Deus da provisão. Mas eu lembro algum tempo atrás, encontrando com um membro da minha igreja, passando por crises financeiras tremendas, e as coisas financeiras indo de mal a pior. Eu perguntei, você tem sido fiel no seu dízimo? Ela baixou a cabeça, essa pessoa baixou a cabeça, e disse, não está dando nem para mim, pastor. Como é que eu vou dar para a igreja? Eu falei, eu acho que você está invertendo a coisa. Eu queria te desafiar a fazer o seguinte: o que Deus mandou você fazer? Faça o que Deus te mandou fazer, e daí para frente o problema é dele. Agora presta atenção, meus queridos irmãos, que coisa maluca que eu estou dizendo. Você já parou para pensar que nas escrituras sagradas 100% não dá, mas 90% dá? Não é impressionante esse negócio aí? Eu lembro de um presbítero da minha igreja que era economista. E quando a gente discutia projetos missionários, às vezes os recursos estavam pequenos, limitados, a gente perguntava, mas vai dar, nós não temos dinheiro para isso. Ele disse, se não der, vai faltar. E quando a gente apertava, ele era o tesoureiro, ele falava assim, a gente dizia, e como é que está o caixa aí? Ele disse, olha, você quer que eu fale como economista ou como crente? Nós precisamos, meus queridos irmãos, entender que Deus é quem faz as coisas. Então eu desafiei, transfira para Deus a responsabilidade do seu sustento. Pare de confiar nos seus recursos. Deixe que Deus manifeste a glória dele, a graça dele, o poder dele na sua história. Eu acho que para reavivar o dom de Deus em nós precisamos reaprender aquilo que nós sabemos. Nós temos que recordar os princípios de Deus. Se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus, nunca viole as verdades de Deus. Essa é uma frase de Charles Stanley. Nunca viole os princípios de Deus se você deseja ganhar ou manter as bênçãos de Deus. Nunca. O Deus das Escrituras Sagradas é um Deus misterioso que nos desafia muitas vezes a crer que Ele pode fazer e a confiar e descansar nesse Deus. Estamos na mão do Senhor. Descansando nos eternos braços do Senhor. Descansar. Eu preciso descansar nele. E é interessante porque não faz muito tempo, coisa de 3 meses atrás, eu tive uma experiência muito interessante com Deus. Nós tivemos um problema de uma invasão numa propriedade nossa. E nós ganhamos na justiça, tudo, houve reintegração de posse, uma trabalheira danada, como vocês sabem, mas ganhamos. E de repente veio uma ação, o juiz decreta que a gente pague R$14 mil, dando moral para o cara que invadiu a terra da gente. Como assim? A causa já foi julgada em segunda instância. Eu fiquei com tanta irritabilidade com esse negócio, estou irritado com esse negócio, chateado com esse negócio, sabe? Né? O meu administrador passou a noite inteira preocupado com esse negócio. Que coisa estranha, um negócio assim, né? Aí eu estou indo para minha casa, e aí eu disse para ele o seguinte: eu precisei lembrar que eu sou crente, rapaz. Eu precisei lembrar que eu sou crente. Ei, essa propriedade aqui é Deus quem vai ter que dar ou não? É Deus que cuida. Que história é essa? Por que eu tenho que andar assim? Por que essa tensão tem que estar no meu coração? Por que essa ansiedade? Por que eu tenho que ser dominado por isso? Eu sou da mão de quem? Eu estou na mão de quem?
do sistema judiciário corrompido, ou sei lá, ou dos homens, na mão de quem que eu estou? Deus vai estabelecer situações inusitadas para revelar o que é a glória dele, o cuidado dele, a provisão dele, o amor dele. E quando eu esqueço das verdades do Evangelho, esse negócio arrebenta com o meu coração. Você sabe das verdades do Evangelho, mas você esquece das verdades do Evangelho. Há uma música que eu gosto muito, de um antigo disco, chamado Eram 12, quando fala de Tomé, o Dídimo, né? o incrédulo, o duvidoso. Ela começa dizendo assim: o que fazer se o coração não consegue mais crer o que sabe ser verdade? O que nós, como pastores, seminaristas, estudantes, missionários, vamos fazer se nós não sabemos mais crer naquilo que a gente crê? Quando nós perdemos as conexões básicas daquilo que é o cerne das Escrituras Sagradas. A história da redenção em si, a história de Deus movendo-se na história, que nos é revelada nas Escrituras Sagradas, estão sempre nos apontando um Deus que se movimenta de formas estranhas e misteriosas para conduzir a história para o propósito que Ele tem. E Ele é soberano, absolutamente soberano. Então Deus estabelece situações inusitadas. Mas eu queria dizer mais uma coisa: Deus permite situações anacrônicas. Por quê? Aí você olha o texto, ok, Deus intervém, a comida vem à mesa, eles não morrem de fome, e está tudo ok, mas não é assim que termina o texto. Porque o texto logo em seguida vai dizer que da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ponto. Aí começa uma nova perícope, dentro desse mesmo texto. Depois disso, a história não acabou, não. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e essa doença se agravou tanto que ele morreu. Você pensa que a coisa está resolvida. E uma outra pancada vem agora, com uma dimensão muito mais profunda, muito maior do que a fome, ou do que a escassez. Agora é luto. A obediência dela traz bênçãos infindáveis para sua casa. Não faltou. Mas agora uma nova tragédia. E aí, meus queridos irmãos, a nova tragédia, a nova crise, o novo momento anacrônico pega a gente no contrapé. Olha o que essa mulher vai falar. Olha o diálogo. O diálogo dessa mulher aqui com Elias é um negócio que a gente precisa fazer uma exegese profunda desse negócio, tentar entender. A mulher, ela fica tão brava, ela chega para Elias e aponta o dedo no nariz dele: que fiz eu, ó homem de Deus? A morte do filho gera nela uma reação de raiva. Mas raiva contra quem? Contra o profeta. Mas raiva contra quem? Contra o Deus do profeta. Que fiz eu, ó homem de Deus? Aí ela faz uma pergunta interessante: vieste para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Você entrou na minha história do nada para arrebentar a minha vida. O seu Deus te trouxe aqui para anarquizar a minha história. E aí, meus queridos irmãos, os fantasmas daquela mulher, as sombras das quais todos nós temos, nesse infinito particular da nossa história tragicômica, das nossas dores ocultas não reveladas, dos nossos medos do passado, pecados do passado. Essa mulher agora ressuscita, e na teologia equivocada dela, ela faz uma leitura dizendo: a morte do meu filho tem a ver com o fato de que lá na minha história do passado eu falhei. Alguma coisa na história dessa mulher a leva a dizer: você trouxe à memória a minha iniquidade para se matar meu filho. Você se aproximou de mim, e quando você descobriu que eu sou pecadora, esse Deus agora carrasco me arrebenta a história.
Agora nós temos um outro problema muito mais sério. A questão agora se agrava. E essa questão se agrava no nível que não aflige só o coração dessa mulher, mas aflige quem? O profeta. Olha como é que o profeta vai agir. A Bíblia diz que ele diz: dá no teu filho. Pegou o filho, levou lá para cima, para um quarto, e aí ele ora. Olha a oração de Elias. Olha a oração de Elias, capítulo 17, versículo 20. Então clamou ao Senhor e disse. Ele vai orar. A oração dele aqui, meus queridos irmãos, não é oraçãozinha complacente, não. A oração dele aqui é uma oração de crise profunda. E que revela também as crises acumuladas da sua história e que agora, num crescente, num amontoado, se torna uma tempestade, um turbilhão. Porque ele fala assim: ó Senhor meu Deus, também até, presta atenção, também até a esta viúva com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho. O que ele está dizendo quando ele fala também até a essa viúva? O que ele está dizendo? O Senhor já fez isso comigo, agora vai fazer com ela também? Tudo bem, eu tenho couro grosso. Tudo bem, eu tenho fé. Mas agora, além do Senhor ter feito comigo, agora o Senhor vai fazer com ela? Você veio aqui para afligir essa mulher com quem eu me hospedo? É assim que o Senhor trata as coisas, Deus? Queridos, muitas vezes a nossa relação com Deus, ela é carregada de suspeição inconfessável. Mas muitas vezes o nosso desânimo é porque nós não cremos em Deus e temos suspeita de Deus. Eu lembro de uma mulher da nossa igreja, um dia eu estava ministrando num grupo do Ministério Feminino, tinha umas 18 mulheres ali, e eu disse para o grupo, eu falei: gente, o problema da gente é que a gente não confia em Deus. Ela levantou a mão. Mulher, quando levanta a mão, é um negócio complicado, tá? Quando a minha mulher levanta a mão, eu me assusto. Claro que vai vir bomba, né? Ela levantou o dedinho, no meio da minha fala, e disse: pastor, o problema meu não é que eu não confio em Deus. O problema meu é que eu desconfio de Deus. E quando nós, pastores, não estamos seguros na mão do Deus com quem a gente deveria estar seguro? Somos missionários em crise com Deus das missões. Jonas, na sua crise. O que te leva e o que passa no teu coração que está levando essas sombras todas? Agora, o texto aqui, meus queridos irmãos, nos mostra que Deus agora precisa trabalhar com a mulher e precisa trabalhar com o profeta. Deus precisa trabalhar com dois, né? Porque a mulher diz: que fiz eu, homem de Deus? Você veio aqui para levantar as minhas memórias, as minhas culpas. Eu sei, minha história é lascada, de erro, de contradição, de pecado. Mas agora, você evoca tudo isso para matar meu filho? E aí Elias vai para Deus e fala: também até essa mulher, com quem meus pés do Senhor me afligir. Não era bastante fazer isso comigo só, não. Tem que fazer com ela. Por que Deus age assim? A resposta imediata, meus queridos, e clara, mas precisa caminhar um pouquinho nisso aqui. Deus faz isso para revelar sua glória e seu poder no meio do caos. E para revelar que de fato Ele é Deus. Algumas aplicações aqui. Primeiro, Deus revela a Elias que ser fiel é o caminho certo. Por quê? Porque quando Deus falava, Elias obedecia e Deus cumpria. Deus cuidava. Sempre.
Vai para a caverna, fica lá, eu vou cuidar de você. Urubu chegando, o gavião chegando, corvo chegando, abutre chegando e comida descendo. Secou, agora vai para Sarepta, eu vou cuidar de você. A mulher, e eu gosto muito desse texto aqui de 1 Reis 17, 16. Não faltou azeite na botija, não faltou farinha. Lá na minha roça, sempre tem franguinho na panela. Não é isso aí que a antiga música? Não faltou. Segunda coisa, não apenas Deus revela a Elias que ser fiel é o caminho certo, mas Deus não apenas deu provisão à mulher, mas Ele trouxe uma cura mais profunda à mulher. Porque o texto vai mostrar, meus queridos irmãos, que muitas vezes nós queremos resolver o nosso problema imediato. E no caso daqui, qual é o problema imediato? Comida. Mas o texto vai mostrar que Deus que precisava trabalhar um outro problema por detrás do problema, que talvez fosse o grande problema. Qual era o problema? É que aquela mulher não precisava só de comida, gente. Aquela mulher precisava de cura das memórias, da culpa dela, da história, dos equívocos e erros do passado, dos seus pecados. Ela precisava ser tangenciada por Deus naqueles aspectos mais sombrios da sua existência. E Deus agora vai tocar nessa mulher para trazer uma cura, não apenas para prover para ela o que ela precisa, mas ir lá na alma dela e tocar na alma dela. Ela tem um grande problema de vergonha que atormenta a alma dela, que come a alma dela, uma culpa, uma coisa mal resolvida ali na história dela, que arrebenta com ela. E esse negócio é constante, porque quando ela perde o filho, a primeira coisa que ela faz é dizer: você veio aqui para trazer a minha memória e matar meu filho. O que está na memória dessa mulher? E Deus agora vai tocar o que? As memórias, a culpa, para trazer perdão. Não bastava a provisão, não bastava o azeite e a farinha. Deus agora precisava o quê? Trazer uma redenção à sua consciência. Ele precisa tratar disso em nós também. Porque muitas vezes, quando as coisas erradas nos acontecem, nós imediatamente associamos com o pecado da nossa história. Mesmo gente que já entendeu o perdão absurdo e maravilhoso de Deus. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus já te perdoou completamente. Ele limpou a sua consciência, ele te declarou justo. É uma declaração judicial. Ser justo aos meus olhos. Você é santo ou você é pecador aos olhos de Deus? Essa é uma pergunta complexa para nós, não? Porque a resposta imediata sua é dizer: eu sou pecador aos olhos de Deus. É verdade. Mas não é a verdade completa. Porque a verdade completa é que você é um pecador redimido, perdoado, lavado pelo sangue. Você é santo aos olhos de Deus. Porque se você não for santo aos olhos de Deus, você não chega à santidade de Deus, à presença de Deus. Você vai ser fulminado. Carne e sangue não pode ver o reino de Deus. Deus tem que purificar você de uma forma tal que só o sangue dele pode te alvejar e te tornar mais alto que a neve. E é o sangue dele que faz isso. Então, se a sua consciência te acusa, meu querido irmão, alguma coisa está errada com a sua compreensão teológica do perdão de Deus. Se você já confessou e já abandonou esse pecado, Deus já te perdoou, você é limpo, puro. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem que se preocupar com mais nada, você é perdoado e puro, redimido. E agora, o que esse texto aqui vai nos mostrar, meus queridos irmãos, é que Deus vai lá tangenciar uma área obscura da alma daquela mulher que atormentava aquela mulher, que agora brota da crise. 10 leprosos vão a Jesus. Jesus diz: vai mostrar a vocês os sacerdotes. Eles saem, no caminho eles percebem que estão curados. Um volta.
E quando ele volta, Jesus fala para ele: vai-te em paz, meu filho. A tua fé te salvou. Salvou de quê? Ou ele já estava curado da lepra? Estava ou não estava? Salvou de quê? Os outros 9 não foram salvos, ficaram leprosos, continuaram leprosos porque não voltaram para agradecer? O texto não diz isso. Os 10 foram curados. Mas Jesus não queria que aqueles 10 fossem curados apenas dos seus corpos e da sua lepra. Jesus queria que eles fossem perdoados de alguma coisa muito mais séria que o pecado deles aos olhos de Deus. E agora aquele homem experimenta a segunda bênção, que é a bênção mais profunda, que penetra lá na nossa natureza mais intrínseca e no nosso ser mais profundo. Uma outra coisa que esse texto aqui me faz pensar, meus queridos, é que Deus estava querendo preparar o profeta para aprender a orar mais ousadamente. Sabe por quê? Porque ele ora por aquele menino ressuscita. Ele devolve o filho para a mulher. Mas o texto vai nos mostrar que logo no capítulo 18 ele vai ter que se apresentar diante de Acabe e diante dos profetas de Baal. Ele precisava passar pelaquela experiência para que ele pudesse estar fortificado para ousar no outro momento da história dele que virá, que vai desafiar muito mais a fé dele ainda. E agora, vendo a manifestação de Deus na cura daquele menino, ele diz: esse Deus age. Porque esse Deus age, eu posso usar. Porque eu vi Deus cuidando da minha história dessa forma, eu posso crer que alguma coisa sobrenatural vai acontecer ali na frente também. É assim que Deus faz conosco. Deus nos prepara nas pequenas batalhas, e aqui no caso não era tão pequeno assim, mas Deus nos prepara em batalhas para a gente poder enfrentar outras batalhas, mas enfrentar agora de outra forma, enfrentar agora com ousadia. E aí, quando ele vai orar, ele bota fogo, ele diz: olha, eu quero provar que esse Deus aqui age, mas eu não quero dar moleza para Deus, não. Eu quero jogar água nesse negócio aqui, no altar. Eu quero jogar bastante água, e agora o Deus a quem nós orarmos, que for o Deus verdadeiro, vai derramar fogo aqui nesse negócio. Ele não queria dar nenhuma chance de que as pessoas pudessem vislumbrar a possibilidade de que ela se tratava de uma fraude. Não. Eu quero que Deus se revele na sua mais profunda beleza e natureza. E assim que ele vai enfrentar. E Deus aí, então, meus queridos irmãos, manifesta a sua glória no capítulo 18. De uma forma inusitada ali na frente dos falsos deuses. Deus preparou Elias. Mas uma outra coisa que eu queria dizer é que Deus leva essa mulher agora também a uma compreensão da natureza de quem ele é. Porque o versículo 24 termina dizendo: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora, não antes, nisto conheço agora. Agora eu percebi que tu és homem de Deus e que a palavra de Yahvé na tua boca é verdade. Agora eu estou entendendo uma dimensão que eu não entendi. Agora eu estou percebendo uma outra coisa que eu não via. Agora eu adentrei em um outro universo, porque até então, apesar do milagre, esse negócio não me levou a uma compreensão, mas agora eu estou compreendendo. É muito maior do que eu imaginava que pudesse ser. Então agora Deus também usa esse texto aqui, esse episódio aqui, para trazer salvação plena àquela mulher, uma compreensão teológica muito mais aprofundada, né? Meus queridos, a cruz de Cristo, o Evangelho de Cristo, revela essa dimensão desse Deus misterioso. Lá está o Deus que decide colocar seu filho para morrer no seu lugar e no meu lugar. Que mistério contém nessa cruz? Que poder há nessa cruz? Que coisa fantástica essa cruz! Que lugar bizarro, estranho, Gólgota, caveira, lugar de morte, lugar de maldição. O que você vê na cruz? Maldição? Que mistério tem na cruz? Que encanto há na cruz? O símbolo do cristianismo é a cruz. Morte, tortura, suplício, Deus oprimido. Na cruz
paradoxo de um Deus que é Senhor da vida morrendo. Deus morreu? De um Deus que parece se dissociar da própria divindade. Deus meu, por que me desamparaste? Um Deus só, enfrentando toda a dor sua e minha. Nesse paradoxo infindável que a cruz revela, o mistério de Deus, o encanto de Deus. Eu não sei se a gente anda encantado tanto com a cruz. Eu não sei se a cruz, com toda a sua dimensão misteriosa, nos leva, de fato, a entender o que aconteceu naquele lugar. Que contradição é esse lugar? Que lugar absurdo. Elie Wiesel, e eu termino aqui com essa história, é um prêmio Nobel da Literatura, um judeu, psiquiatra, que foi condenado a ir para o campo de concentração. E ele narra uma história terrível, num dos livros dele chamado Madrugada. Eles estavam passando muita fome naquele lugar ali, muita opressão, gente morrendo todos os dias, na miséria, nas germes, nas torturas, na tristeza, fome. Um dia, eles foram enfileirados na Polônia, ao ar livre, 0 grau. E o comandante alemão disse: um de vocês entrou na cozinha essa madrugada e roubou. E vocês não vão sair daqui enquanto essa pessoa não se autodenunciar. Todos ali enfileirados no gelo. Ficaram algum tempo, o comandante voltou com a nova afirmação. Ok, vocês podem entrar nos aposentos de vocês, mas esse senhor idoso aqui vai ficar e esse menino de 12 anos. Enquanto o culpado não se declarar, eles vão ficar aqui e vão morrer no frio. Silêncio, agonia, volta para lá. Quem é que fez isso? Não se sabe. Nem se sabe se foi um deles mesmo. Passou a noite. O velho morreu de frio. O garoto inexplicavelmente sobreviveu a noite inteira no ar livre, no gelo. Inexplicavelmente sobreviveu. Estava no estado de prostração, desmaiado, mas estava vivo ainda. Enfileirado novamente diz: quem é a pessoa culpada? Se não se denunciar, não deixar agora essa criança morrer. Aí, um homem se levantou. Ele se levantou e foi lá na frente e começou a gritar desesperado: onde está Deus? 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 E gritado, irritado com Deus, bravo com Deus, murmurando, blasfemando: onde está Deus? Onde está Deus nessa dor toda? Que nossa, onde está Deus? O rabino se levantou, foi lá, chegou perto dele, abraçou ele, firme, e disse: Deus está ali. Apontou para o garoto e disse: porque se Deus não estiver naquele lugar, naquela criança ali, ele não está em nenhum outro lugar. É este o mistério de Deus, de um Deus que vai lá para a cruz para resgatar a sua memória, para mostrar para você o amor dele por você, revelar para você quem ele é. Esse é o Deus das Escrituras Sagradas. Esse é o Deus misterioso. Senhor, nos ajude a discernir o Senhor nos movimentos da nossa história e a confiar naquilo que Tu podes fazer, Pai. E descansar no Senhor. E nos gloriarmos em Ti. E, ó Deus querido, no meio dos nossos paradoxos e dores e crises, a gente poder entender quem o Senhor é. E nos gloriarmos no Senhor. É nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém.